Livro Aprendendo a Amar, Paixão e Compaixão, o Coração do Evangelho, de Heidi e Roland Baker, capítulo 8, Um Dia em Nossas Vidas. Grandes coisas Ele fez. Ontem à noite fizemos um evangelismo maravilhoso. Praticamente toda a cidade entregou a vida ao Senhor na primeira noite. E um jovem surdo recuperou a audição. Adormecemos felizes nosso pequeno círculo de tendas. O dia seguinte começou às 3 da manhã, quando as crianças que dormiam na cabana com paredes de barro mais próximas lutavam para varrer a terra em volta das nossas tendas e espiar através da nossa rede. Eu olhei para cima para observar as estrelas brilhando do céu incrível no céu africano. Nosso próprio hotel de 1 bilhão de estrelas. Agradeci a Jesus pelo privilégio de estar num lugar com tanta fome e comecei a ferver a água para mais um feliz e reconfortante de todas as bebidas da montanha. Café, Starbucks. Depois de servir cerca de 50 dos nossos amigos, tive a alegria de dirigir a polícia que guardava as nossas tendas e veículos neste evangelismo ao Senhor. Eles oraram com o seu fuzil AK-47, ainda pendurado em seus ombros. Esta é conhecida como uma área perigosa e da última vez que tivemos aqui, muitas de nossas coisas foram roubadas. Perdi meu telefone, câmera, passaporte e roupas. Meus documentos e roupas foram devolvidos depois que um dos nossos meninos mais velhos decidiu perseguir os bandidos durante a noite, embora naquela ocasião as roupas voltaram com uma bala. Depois de orar com a polícia, visitamos Mariata, no distrito de Mekuf, para ajudar em um casamento duplo. A igreja local era pequena demais para todos os convidados, então saímos sob uma linda e gigante árvore de sombra para a cerimônia. Os dois casais sentaram-se num tapete de grama e todos os moradores locais adoraram com nossos pastores na celebração. Fomos muito abençoados por poder colocar alianças de ouro nas mãos de cada um desses casais. Um dos casais teve um bebê recém-nascido de 5 dias e nós o consagramos ao Senhor Jesus. Começamos então uma caminhada alegre até um rio próximo para que pudéssemos batizar todos os novos crentes que se juntaram a nós. No caminho, conhecemos uma menina de 5 anos chamada Joana. Ela nunca tinha andado na vida e seus joelhos estavam cobertos de calos devido aos anos de rastejamento na terra. Senti a compaixão do Pai por ela. Então peguei suas mãos e a chamei para caminhar. Eu segurei suas pernas magras e abençoei para ela vir. Muitos de nós choramos quando ela chegou andando pela primeira vez. Que alegria! Imagine poder estar vivos para um momento como esse. Mais tarde, caminhamos vários quilômetros, passando por outra cidade encantadora e cheia de cumprimentos amigáveis. Tanta gente nos acompanhou que logo nos tornamos um desfile de centenas. Quando finalmente chegamos ao rio, de impressionante beleza ao desaguar numa lagoa, pouco antes do Oceano Índico, começamos a batizar pessoas. Muitos dos que batizamos saíram da água orando em línguas com o Espírito Santo bem presente. A alegria nunca acaba. Durante os batismos, as crianças faziam cambalhotas na praia. Depois minha filha Crystalline e eu fomos nadar em um lugar próximo com um pequeno bando de crianças. Percebemos pelos adesivos que essas crianças haviam estado em nossa creche naquela manhã. Então perguntamos se elas também queriam seguir Jesus para sempre. Mais 6 jovens se batizaram. Depois de uma longa caminhada de volta ao nosso veículo e de um rápido prato de feijão e arroz no almoço, corremos de volta pelas estradas de terra até Pemba para a nossa festa mensal de aniversários da Iris. É sempre um privilégio poder olhar nos olhos de cada um dos nossos filhos e contar-lhes o destino glorioso e especial que o Pai planejou para eles. Cada um recebe um presente, muitas orações e um pouco do nosso bolo caseiro. Algumas de nossas meninas ficam acordadas a noite toda cozinhando com entusiasmo para esta ocasião. Todos os meses esperamos ansiosamente por este dia magnífico. Depois de uma série de reuniões para discutir alguns dos nossos futuros programas de apadrinhamento individual de crianças e luta contra a pobreza, 3 das crianças mais velhas que estão conosco na Iris desde que eram crianças e agora são líderes em nosso ministério nos surpreenderam com um jantar de peixes.
Eles próprios prepararam aquela fabulosa comida com muito amor. Acho que tive um dia perfeito. Todo louvor ao Pai, grandes coisas Ele fez. Hora de refletir. Minha grande expectativa é a esperança, e a esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Filipenses 1, 10, 22. Viver é Cristo, morrer é lucro. Temos que abandonar nossas ideias pré-concebidas, os nossos planos cuidadosamente traçados, a nossa forma de fazer as coisas para que Deus peça para viver em nós. Precisamos de uma nova vida, a sua vida. Se quisermos abrir espaço para levar sua glória, então devemos morrer primeiro. Temos que tomar o nosso lugar na cruz e dizer como Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua. A tua vontade beberei o cálice que me chamastes a beber, custe o que custar. Finalmente, desci do barco confortável onde Deus me disse para ficar. Depois do ciclone atingir Moçambique, o governo disse a Iris que a única forma de podermos participar de um esforço de socorro era se concordássemos em alimentar todas as pessoas em todos os campos refugiados, que eram cerca de 6 mil num campo e 6 mil no outro e assim por diante. As crianças daquele campo estavam com tanta fome que nem choravam mais. Eles estavam sentados ou deitados em silêncio no chão, com os estômagos inchados e as mães morrendo ao seu redor. O que está fazendo? Olhar para o outro lado e resignar-se ao inevitável? Você ouve a vozinha que lhe diz por que seria impossível alimentar tantas pessoas. Oro para que eu tenha coragem suficiente, disse Paulo. Coragem suficiente para olhar diretamente para a tempestade, para a fome, para olhar ali mesmo, para todo o sofrimento e ver a provisão do céu. Coragem suficiente para ver a bebida que lhe é pedida. Isso foi um sofrimento numa escala completamente diferente. Nada pode te prepará-lo para isso. Você confia em mim, Heidi? Não. Estava aprendendo a gritar: sim, Senhor, sim, acho que podemos alimentar esses bebês que não têm mais forças para chorar. Você se entregou, deu tudo o que tinha e é sempre mais que suficiente. Durante esta crise, numa semana, deram tantos containers de alimento como nos últimos 12 anos juntos. Alimentamos 12 mil pessoas por dia e depois alimentamos para mais. Os caminhões partiram e as pessoas foram alimentadas. A taça de alegria e sofrimento. Ver o que Deus vê, algo impossível, algo que você nem consegue entender, algo que você deseja consertar. Mas se você tenta consertar sozinho, você ficará exausto e morrerá de exaustão. Então por que você não bebe o cálice e deixa seu fardo? Impossível para Jesus? Não é minha vontade, mas a tua, Senhor. Não era a minha hora, era nossos filhos e filhas, nossa família, para fazer o que foram criados para fazer. É preciso coragem para ir, mas podemos ter preciso mais coragem para deixar ir. Para soltar as rédeas que você estava segurando. Deixe de lado o seu caminho, deixe de ser a resposta. Você e eu não somos resposta, meu amigo. Deus é. Se vivermos assim, isso significará um trabalho frutífero. Se não houver frutos, qual seria o sentido de viver? Mas a semente tem que ser enterrada bem no fundo, na terra, antes de dar os frutos, a chance de criar raízes. Antes que a colheita esteja pronta, os campos parecem vazios. Toda a vida está escondida, pronta para ser revelada, pronta para ser liberada no seu tempo.